nossos diretores gerais. A liturgia nos apresenta um evangelho tão interessante, tão catastrófico. Nos últimos anos saíram alguns filmes falando sobre o fim do mundo. Eu particularmente vi um desses filmes. E terrível, nossa, terrível filme, parece que o mundo acabou mesmo. Uma angústia. Mas o pior era o sem sentido. Tudo acaba e parece que nada tem sentido. Eu fico pensando que, da maneira como o nosso Senhor descreve o final do mundo aqui, Hollywood não chega nem aos pés. Uma coisa muito mais sensacional. Incrível. Mas incrível sobretudo porque Ele aparece. Ele vai estar aí presente. A história segue seu curso e se encaminha para Ele. Deus que criou o universo, que é o princípio de tudo e que sustenta todas as coisas, também é o fim de todas as coisas. E o nosso fim. As Escrituras, hoje, todas as leituras falam, de alguma maneira, da história e do cume dessa história, ou do fim dessa história. E apresenta uma conexão entre passado, presente e futuro. Tudo está conectado e nós nos colocamos diante dessa história com a nossa vida, que não é mais do que um lapso, um flash. E com certeza, no dia da nossa morte, vamos ter absoluta certeza disso. Tudo não passou em mais do que um flash. Foi. Já foi. Nós costumamos sonhar com o futuro e às vezes nos perdemos em sonhos. Nós às vezes gostamos de ficar olhando para o passado e lembrando das coisas boas que aconteceram. Às vezes olhamos para o passado também com mágoa, né, e gostamos de esquecer as coisas que aconteceram. Nem sempre a nossa relação com o passado e com o futuro são muito saudáveis, ou é muito saudável. E esquecemos tantas vezes de olhar para o presente, e mais do que olhar para o presente, viver o presente. E viver cada momento, como se cada momento pudesse ser o último, mas dando a cada momento o sentido de eternidade que deveria ter, em especial a partir do momento que o Filho de Deus faz com que toda a história e a nossa vida tenham uma conexão e tenham um princípio, um meio e um fim, e nele encontre um sentido totalmente autêntico e único que poderia realmente dar sentido. E é um sentido parecido com aquele que Deus dá à existência de todas as coisas. Quando Deus olha para o mundo, ou quando Deus olha para a história, Ele vê esse flash. Para Deus tudo é uma coisa só. Tantas vezes as pessoas têm dificuldade de entender a liberdade, entender a criação e no final de todas as coisas, e minha vida como vai ser. E é interessante tentar ver as coisas através dos olhos de Deus, como Deus vê. E Deus vê tudo. Em tudo uma coisa só. Presente, passado e futuro. Para nós a vida parece que demora, mas ela passa tão rápido. Para Deus é um flash. Toda a história. Deus infinito, onipotente, olha para a história e vê um só flash. E toda essa história é conectada com o seu Filho. E nós dificilmente olhamos dessa maneira e não vemos mais que um fim que nos aterroriza. E aí quando a gente lê um evangelho desse tipo, de repente, a gente não fica nem com a glória que Cristo promete, a gente fica só com a catástrofe que vai ser. E a gente começa a pensar, caramba, como é que vai ser? Eu lembro uma vez num grupo de jovens, faz anos, deve ser 2000, 2001, e aí estava se falando do fim do mundo, e aparecia na televisão que diziam que o mundo ia acabar, porque aconteceu alguma coisa aí. E aí no meio do grupo de jovens tem um jovem falando, vamos fazer uma oração para que o mundo não acabe. Aí teve uma outra que respondeu, vamos rezar para que os filhos não acreditem em bobeiras.
Quando vai ser o fim do mundo e quão vai terrível vai ser isso? Que importa? Que diferença faz? Provavelmente nenhuma. Como vai ser isso? Não faz a menor diferença. Para nós não deveria fazer a menor diferença. Por mais terrível que possa ser esse momento. Deveríamos ficar com a mensagem essencial de Cristo, o Filho de Deus que entra na história e que através da sua encarnação faz com que tudo tenha um sentido. Porque através do sacrifício redentor de Cristo, do qual fala a carta aos Hebreus, toda a história é redimida e a nossa história é redimida. O nosso passado é curado, o nosso futuro apresenta um sentido maravilhoso para a nossa vida e o nosso presente é santificado. E nos oferece a possibilidade de viver santamente e com sentido cada momento, passeando nessa vida rumo à eternidade, onde a nossa vida será um perpétuo presente maravilhoso e finito junto de Deus. A encarnação permeia a história e o sacrifício de Cristo dá sentido, cura, liberta. E esse Cristo que passa pela história, e Ele que é a palavra através da qual tudo foi criado e para a qual tudo caminha, permanece no mundo e permanece na história. Mas é claro, a palavra permanece na história porque permanece na minha vida. Cristo é a palavra, Ele que anuncia a salvação. E a minha vida é o lugar onde acontece essa salvação, e através dela a salvação acontece no mundo. E essa palavra permanece no mundo para a eternidade. Essa é a palavra que nos prepara para o futuro. Ainda que o mundo termine de uma maneira terrível, Cristo nos diz que quando as estrelas caírem, quando o sol se apagar, a glória dele permanece, porque é muito maior do que tudo isso. E é essa luz que tem que iluminar a nossa vida e dar um brilho especial à nossa vida e ao mundo através de nós. As minhas palavras não passarão. Que essas palavras não passem em nós, mas que através de nós elas passem pelo mundo e toquem o mundo e salvem o mundo. É a palavra de Deus o que pode dar sentido à nossa vida. E é a palavra de Deus que traz a salvação, a nossa salvação e a salvação ao mundo. Não temos que temer a morte. Cristo não teme a morte, porque Cristo vence a morte. Cristo reina. É para isso que caminha a história, e é para isso que caminha inclusive o ano litúrgico. A gente está em preparação para a festa de Cristo Rei, que é o cume do ano litúrgico, que se termina o ano litúrgico. Cristo que reina, e que reina na história, que reina no universo, com a sua glória, que Ele reine na nossa vida. Hoje que celebramos o dia dos nossos diretores, peçamos a Deus especialmente por eles, para que eles nos conduzam nessa missão de conduzir, de levar também o mundo, os homens ao encontro com Deus, com Cristo que reina. E que através da nossa vida o mundo possa se encontrar com esse Cristo Rei e possa abrir o coração para que Ele possa reinar também em todos os corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus